Botafogo. Tum, 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 tum. Peraí, já quero saber, pelo amor de Deus. Acabou essa novela, vem pro Flamengo, não vem pro Flamengo, joga no Red Bull, não joga no Red Bull, tira o casaco, bota o casaco. Peraí. O pior já passou. Isso que eu posso falar pro torcedor do Flamengo. Agora ele tá com diquinha, Pedrosa. Vene, por favor, sobe esse drone com a novidade de Léo Ortiz, que você sabe que eu me interesso por uma outra parte dessa novela. Fala. Eu sei que você está interessado nessa parte. Mas vamos lá, antes vamos combater uma fake news, porque não procede que o Léo Ortiz hoje não foi treinar no Red Bull Bragantino. Muita gente dizendo isso. Ah, ele já abandonou, já disse adeus ao Red Bull Bragantino. Não, ele compareceu normalmente, ou seja, mantendo aquilo que a gente elogiou anteriormente, que é um jogador super profissional. Compareceu normalmente, treinou normalmente. A questão é, Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram a um acordo financeiro, algo que era o entrave anteriormente. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino 7 milhões de euros de maneira fixa e 1 milhão em metas. Metas essas estabelecidas através de títulos, como o Flamengo costuma fazer sempre que contrata outros jogadores. Foi assim com o Everton Cebolinha, foi assim com o Vinha também, são metas. Ou seja, o Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino ganha um valor extra. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros. É um valor alto, se a gente parar e analisar para um zagueiro, mas não teve jeito. O Red Bull Bragantino bateu o pé e só aceitava liberar, portanto, com esse valor. Agora, o entrave é, joga ou não joga contra o Botafogo? Ah, gente, já comprou, acabou, vai embora, garoto. Pois é, porque o Red Bull Bragantino está pedindo, exigindo que ele jogue contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores da América. O jogador, ele prefere não entrar em campo e o Flamengo, obviamente, prefere que ele não entre em campo. Também acho ótimo. Por motivos óbvios. Supondo que ele entre em campo e se lesione, o que acontece? O Flamengo vai ficar sem um jogador durante um bom tempo, caso ele se machuque. Então, o entrave é esse apenas. O que eu posso garantir é o que eu falei anteriormente. O pior já passou, porque antes não tinha acordo financeiro, agora tem acordo financeiro. O Red Bull Bragantino já aceitou vender o jogador pelos valores que o Flamengo vai pagar. Repito, 7 mais 1 milhão de euros em metas. Então é questão de tempo para o Flamengo anunciar esse jogador. Enfim, a novela chegando ao fim, com um final feliz para o Flamengo e para o jogador que sempre deixou claro o desejo dele de se transferir para o futebol carioca. Pelo de que me interessa Isso também. Isso é time ou seleção? Ai, joga só esse jogo, palhaçada. Agora, é a cara do Botafogo, ele jogar contra o Botafogo, fazer gol e depois chegar ao Flamengo. Isso, senta do lado dele aí. Vai, fica Não, olha feliz. só, brincadeiras à parte. Desistir na hora. Não, Fernandinho, me irritou em um dá moral segundo. pra Você ele tem aí. o dom de me irritar em 30 Mas segundos. vamos mostrar o outro lado? Supondo que ele entre em campo. Será que a cabeça dele vai estar boa para ele jogar essa partida? De verdade. Porque ele é um ser humano. Não, mas a gente já fez essa análise aqui, Pedrosa. Aí Ele é um vai jogar. jogador bem profissional. Não, Se eu não for estou pra dizendo ele que ele é jogar, ele vai antiprofissional. Eu também Agora, acho. A questão não deve é, jogar. é um tá medo, negociado. cara. É isso, gente, que palhaçada. Não, é sério, tá negociado. Por que É que você isso. vai colocar um jogador que tá negociado em campo? O cara pode se machucar, pô. É até o caso que a gente até trouxe aqui do André Silva. O André Silva foi retirado de treino em Portugal porque ele estava negociado. Vou pra botar não a se foto machucar. aqui no telão do meu mascarado. Conhece o meu mascarado? Não, cadê? Põe aí, por favor, joga lá. Barbosa. Alexander Barbosa. Bota, por favor, no Google, máscara. Põe a foto do meu lenhador também. Conhece o meu lenhador? El Zorro? Tem de Bota tudo aí, no fogão, hein? Damian Soares, é lenhador. Vou botar aqui e vou mandar lá pro Landim. Não, assim, eu acho que o Flamengo, Eu os acho jogadores que não estão tinha que certos. jogar. Entendeu, Vene? Eu também acho que não. Vai logo lá pro Flamengo, jogar no Flamengo, não sei. Acabou, não me irrita. É porque isso expõe muito o jogador, supondo que nessa última partida ele cometa uma falha. Aí, Pois é, um monte de sério, coisa, assim, né? E já vendeu, muita né? coisa pode acontecer. Que bobeira. Deixa o cara ser feliz e Deixa o pronto. cara pro Flamengo, gente. Ó, falar em Flamengo, encara o Madureira amanhã, numa partida que pode carimbar um título da Taça Guanabara, que praticamente já é do Flamengo, né? No rubro-negro, o início da era Tite tem números melhores do que o Jorge Jesus. Mas números são muito frios. Na volta a gente vai analisar eles. A fase do Flamengo está tão boa que tem jogador até querendo registrar esse momento. Durante o treino, Léo Pereira deu uma de fotógrafo do time e o elenco gostou da nova profissão do zagueiro. E tem motivo para a alegria da zaga rubro-negra. O momento defensivo é tão impressionante que em jogos oficiais o Flamengo já tem a terceira maior sequência sem sofrer gols em sua história. São 8 partidas seguidas sem ser vazado, com 6 vitórias e 2 empates. Além disso, os números do atual técnico do Flamengo têm chamado a atenção, superando até o querido da torcida Jorge Jesus. Nas primeiras 20 partidas de Tite, o rubro-negro sofreu apenas 11 jogos.
6 a menos que o português Jorge Jesus. Aquele time também perdeu menos que o atual, porém empatou mais vezes. O ponto forte de Tite é o sistema defensivo, mas o ataque também tem feito a diferença. E não é à toa que o time é o líder do Carioca e já está praticamente com a mão na taça. O Flamengo é o único invicto no campeonato e só depende de si para ficar com o título. A baixa fica por conta de Gerson, que opera nesta sexta e fica afastado por pelo menos 2 meses. Enquanto isso, o time segue firme, cada vez mais mostrando que vai brigar por grandes disputas esse ano. Ô Pedrosa, a gente não pode esquecer que quando o Jesus chega, o início dele é metade de uma temporada, ou seja, é o brasileiro no meio, as competições no meio, a Libertadores no meio. O Tite, quando chega, é o finalzinho ali e agora o início de campeonato carioca, né, Sim. Pedrosa? Tem que esquecer Jorge Jesus, Fernando. Eu não aguento mais de falar de Jorge Jesus de Flamengo. Olha o risinho Vamos do falar Vene. do Tite, cara. Vamos falar do Tite. Vamos falar... Para com essa comparação. Eu vou ser sincero aqui, honesto. Eu não gosto disso não, Fernanda. O cara tá fazendo um bom trabalho, tá fazendo um grande trabalho. Tem que ficar com sombra de Jorge Jesus, não. Imagina se eu ficar falando aqui do Garrincha. Olha, quando o Garrincha jogava no Botafogo, o Júnior Santos tinha uma sombra ali da comparação com o Garrincha. Chega disso. verdade. Vamos falar do Tite. O Tite tá fazendo um grande trabalho no Flamengo. Chega, o Jorge Jesus tá lá na Arábia, vai conquistar recorde mundial, o Guinness Book, entendeu? Então, chega, vamos falar do Flamengo aqui, ó, 2024. Mas tem uma pessoa que gosta de falar, sabe quem é? O próprio Jorge Jesus. Ah, ele Ele é um gosta. cara que gosta de ser relembrado. Ele Agora gosta, ele tá todo... Você viu que hoje ele tá todo serelepe, sabe por quê? Por quê? Cortou a barbinha dele, você Não, viu? cortei barba, fiz a barba. Cortou a barbinha. Outra Aí já torcida mudei de aqui. ideia. Vai Deixa eu mesclar, botar uma outra Botafogo, vai torcida aqui para mesclar. participar com a gente na hashtag ESPNFCBR. Vou abrir aqui, vai mandando sua mensagem. Tem torcedor do Flamengo aí? Prefere enfrentar quem? Vasco ou Botafogo na próxima fase do Campeonato Carioca? E aí, pra gente fechar Botafogo e Bragantino, o Léo Ortiz vai jogar a Libertadores ainda ou não vai? Pelo menos é o que está sendo divulgado, né? Que o Bragantino topa, mas quer o Léo Ortiz nessas partidas contra o Botafogo. O negócio é o seguinte, ó, o negócio Aí está fechado. aí é só depois do dia 16, é isso, né? Que é o segundo jogo, Mauro? 13. 13. Só depois do dia 13. O negócio está fechado. O Flamengo firmou o negócio com o Bragantino, 7 milhões de euros em 2 parcelas, mais 1,5 de bonificação. Pode chegar a 8,5, o acordo está firmado. O Bragantino, aí eu vou ter que colar aqui, porque eu não consegui decorar, Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. Diz que tem uma brecha nesse regulamento que dá para inscrever o Léo Ortiz no Flamengo até o dia 19 de abril, que é, no caso de rescisão por mútuo acordo, encerramento de contrato especial de trabalho, inclusive empréstimo, ou cessão temporária. Então o Bragantino está falando assim, ó Flamengo, deixa esse cara aqui comigo, pelo menos até eu entrar na fase de grupos, que ele é muito importante para o meu time. E aí, do outro lado, o jurídico do Flamengo, eu imagino, esteja avaliando o seguinte, tá, eu deixo, e depois eu não consigo inscrever, espero até o meio do ano. Ou eu inscrevo e lá na frente vão achar um outro anexo falando assim, mas o Léo Ortiz não podia ter jogado aqui não. E aí? Essa é a pergunta que eu iria fazer, né? Jogando essa prévia da Libertadores, vai poder jogar pelo Flamengo? Se puder, acho que o Flamengo já esperou tanto, não seria mais... Mas ele já jogou contra o Águilas. Já jogou Libertadores contra o Águilas. Então... As 2 partidas contra o Águilas. Não, mas aí muda a fase, né? É uma nova inscrição para a fase de grupos. Aí poderia entrar. A questão, eu acho que ela está mais no regulamento de transferência mesmo, entre clubes. Sim, mas aí se o Léo for inscrito pelo Flamengo e o Flamengo vai emprestá-lo para o Bragantino para ele fazer essa partida? Não, é isso que o Bragantino está dizendo. A janela, só para a gente esclarecer, né? A janela fecha no dia 7 de março, oficialmente. A janela para inscrição de jogadores no Brasil. O Bragantino está dizendo que esse regulamento que eu li aqui, esse nomezinho pequenininho, tem uma brecha que fala que em casos específicos essa inscrição pode ser feita Qual é lá a até especificidade 19 de abril. de que estamos tratando? Eu vou ler para você, porque eu não consegui traduzir com palavras simples. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive por empréstimo, com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrido entre 1 de abril e 19 de abril, sendo que nesses casos a solicitação de transferência deve ser concluída até o dia 19 de abril. O atleta em questão
necessariamente deve ter participado de um campeonato estadual em 2024. Sim, mas ele não terminou o contrato. Você disse, final de contrato, não é. Final de empréstimo, não é. Rescisão por mútuo acordo. No negócio do estadual. Também não é. Não, Ele já o estadual jogou é uma estadual. nota final, ele jogou o estadual. Já jogou Esse estadual. atleta tem que ter jogado um estadual. Ele jogou. Jogou. Agora, o dele é negociação. É transferência por negociação. E aí isso não está contemplando. Ou seja, o Flamengo vai ter problema se aceitar isso. Claro. Não, eu acredito que o Flamengo, caso tenha esse problema, não vai aceitar, né? Porque Tem que não fazer tem o uma mínimo consulta. sentido esperar esse tempo todo, contratar o jogador e não poder escrever na primeira fase da Libertadores. Eu acho absurdo isso. Aí já é demais, né? Você não poder escrever o jogador, contratar e deixar jogar pelo Bragantino. O Flamengo está pagando 35 para 36 milhões, depois o Mauro faz a conta aqui. Eu estou procurando até quando vai a inscrição da Libertadores para a fase de 35 para 36 milhões por um jogador de 28, 35 para 36 milhões de reais por um jogador de 28 anos. Ele não vai custar barato, gente. Isso não é barato. 35 milhões de reais por um jogador de 28 anos, só se você apostar muito, tá querendo muito que ele vá. Ou você não tem uma peça, é um jogador insubstituível, né? Uma peça que... Mas o Léo tá jogando direitinho, né? Claro, o Léo que já tá lá. Agora, o Léo Ortiz é um baita jogador. Qual é a diferença? Eu vou tentar passar para vocês. Qual é a diferença do Léo Ortiz para o Léo Zagueiro? O Léo Zagueiro faz ótimos lançamentos, passa bem a bola. O Léo Ortiz tem uma coisa que o Tite adora. Quando ele vai com a bola dominada, ou ele sai para fazer a jogada, a tabela e pega na frente, ou ele dá o passe em profundidade. Ou ele bota o cara na cara do gol. Entendeu? É o melhor dele. Ele é bom zagueiro, sabe marcar bem. Mas a bola que ele toca para chegar à ofensiva é o sonho do Tite. O Bragantino já vai perdê-lo numa competição importante que é o Campeonato Paulista. O Bragantino vai se classificar. Já ficou decidido que o Léo não jogará o Campeonato Paulista. Se ele não jogar contra o Botafogo, ele pode ser inscrito no Campeonato Carioca até o dia 9 março. De março. E ficar à disposição para a fase final do Carioca. De repente chega lá... Ele poderia jogar o jogo de ida, que é dia 6. Aí o Flamengo tem até dia 7, às 23h59 para inscrevê-lo. Para botá-lo. Agora, será que ele vai chegar lá e ele vai entrar no time do Flamengo? Vai ser campeão carioca, olha a chance aí, quem sabe vai para a final. Acho que não, né? Por mais que o Tite goste dele, ele não vai chegar lá de absoluto, vai? Eu acho que pelo que o Tite pregou a carreira inteira, não faz sentido. Porque você tem ali uma dupla de zaga que está encaixada, que tem um... Ok, ele pode ser, tecnicamente, ele pode ter características melhores, que se adequam melhor ao Tite do que o Léo Pereira. Beleza. Mas, pelo que ele pregou de meritocracia, de espaço conquistado uma vida inteira, eu não vejo isso. Não, e uma defesa que não toma gol. É isso. Então, aí não tem... gol. Não, essa nem foi dessa, né? O Mauro lembrou bem. Então nem tem necessidade, sei lá, de escrevê-lo para o Campeonato Paulista. Mas a fase de grupos da Libertadores começa dia 3 de abril, é o que o Djalminha tá falando aqui. Sim, mas nós estamos falando de março agora, esses dois jogos, 6 e 13. Ele só vai ficar fora das finais do Carioca. Ele não joga o Carioca, não vai jogar o Paulista, jogaria os dois jogos com o Bragantino e estaria liberado no dia 13. Eis que o Flamengo só assinará, se ele fizer isso, que a opção é do jogador, aí o Flamengo dia 14 é que vai refazer os exames, se ele machucar, está desfeito todo esse papo, são dois jogos para ele pensar, e o Flamengo já avisou. Claro, vai lá, lesionou, tchau, amigo, não vou te pagar esse dinheirão aí. Então, assim, se ele vai lá, se inscreve no Carioca e torce o pé, ele já é do Flamengo, o salário já está garantido, o Bragantino recebeu. Como é que ele vai jogar? Como é que vai estar a cabeça dele para esses dois jogos aí? Falando, pô, faltam dois jogos para ir para o Flamengo. Não é fácil. Eu penso como o Vanderlei Luxemburgo, vendeu e entrega. Jogador, não tem que jogar mais. Eu acho entrega, que né? o atleta não está com a cabeça mais no isso clube. Isso que eu te falo, não tem como. Ele vai jogar por um clube É. que ele sabe que não vai ter sequência, não vai... E o medo, ele já foi bater o pênalti contra o Águilas com uma responsabilidade tremenda. Para bater aquele pênalti que ele deu a classificação. Ninguém joga pensando que vai se lesionar, evidentemente que não, mas, pô, tô vendido. E já aconteceu. Tô vendido, no sonhava futebol ir já aconteceu isso. É isso que eu vou te falar. Tô vendido, sonhava ir pro Flamengo. Acabou de acontecer com o jogador do Corinthians. Não tava vendido pro PSG lá, o menino?
Mas tá. Tá, depois fizeram os Moscardo. acertos. Aí machucou Machucou o cara o falou, tornozelo. opa, deixa eu ver qual é o tamanho desse problema. O Flamengo já falou. Então nem Mas precisa fazer exame ali era médico. uma Se outra ele situação. decidir, o Flamengo não vai nem gastar o exame médico. Vai fazer dia 14. Agora você vem, vamos ver se você tá legal. Vai fazer agora, depois você faz 2 jogos, e aí vem aqui meio Ó, a de Miguel. Então, assim. para a fase de grupos da Libertadores, eu estou dando uma olhada aqui, ela vai até o dia 29 de março. Não, para Libertadores dá tempo. É só essa história assim, não vai jogar o Paulista para não correr risco de se machucar, etc. Ontem já perde. disseram que ele não estava no treino porque teve uma virose, né? Então. O Rojas também Virose- deve estar com virose da Corinthians, não Ih, aparece há rapaz, 3 vamos dias. chegar nisso aí já, Mas já. esse vai caber ao jogador, o que o nosso amigo tem que saber aqui, que está nos acompanhando aí, e ele pode pensar, jogaria ou não? Esse também vale essa enquete que você gosta de fazer aí. Deixa eu ver aqui como Se é que tá a você hashtag. fosse o Léo Ortiz, você jogaria pelo Bragantino, já estando vendido ele não ou está não? muito com poder de escolha, né? Porque ele já deixou claro desde o início dessa negociação que ele queria ir para o Flamengo. Ele Não, mas a escolha conseguiu agora é dele. Mas a escolha é dele. É ele que vai decidir. Não é nem o Flamengo nem o Bragantino. O Bragantino O Paulo gostaria. tá falando aqui, ó, vocês estão de brincadeira, vendeu. A Maria Fátima tá falando, Léo Ortiz tem contrato com o Bragantino. Flamengo pagando a multa, haverá rescisão de contrato por mútuo acordo com o Bragantino. Simples assim. Se for isso, entra ali naquele lugar. Tá vendo? O direito ele é complicado, né? Ele tem umas brechas que às vezes passa um negócio, passa outro negócio e a gente tem que estar atento. A questão de fechamento da janela não vai poder jogar em nenhum campeonato nessa janela, diz o Delmiro. Aí o JPE, não, o Flamengo não vai pagar à vista. Mas eu não falei que vai pagar à vista não, homem. Eu falei que vão ser 2 parcelas sim. dividindo os 7 milhões de euros, mais 1 milhão e 500 mil euros de bonificação, não é à vista, não foi isso que eu falei. Aí o JP também já está falando aqui do Botafogo, do Fluminense, e aí o Robson falando que o Léo Ortiz tem que ir logo, já era para o Bragantino. Não, eu sou da seguinte posição: vendeu, entrega. Não, até porque tem isso que o Djalma falou aqui, da cabeça do jogador. Cara, ele foi muito corajoso de bater aquele último pênalti ali da classificação do Bragantino agora, nesse último jogo. E agora é um jogo contra o Botafogo, e aí tem gente da torcida do Flamengo falando assim, não, deixa lá que o Flamengo tá pensando em eliminar o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo esteja pensando. De maneira alguma. Nós estamos falando de um jogador que está sendo comprado por 7 milhões de euros, gente. Não são 7 reais, não. O Flamengo vai expor seu atleta. Eu acho que o Flamengo não quer. Eu acho que o Flamengo Se eu não fosse quer o que Léo, ele não jogue. jogaria também, não. Eu, o Léo, parece que os dois lá, Flamengo e Bragantino, estão deixando pro Léo decidir. Eu não jogaria. Classifiquei. Fiz o gol da vitória contra o Bragantino, contra o Botafogo e tal. Vou comemorar o quê se eu não vou entrar com o Bragantino na fase de grupos? Sabe? Legal. Então, me despedir classificando o Bragantino. Acho que não. Correr risco, machucar, acontece. E a cabeça tá lá já. Vai logo, pega esses dias, vai pra praia um pouquinho no Rio e se apresenta lá na Gávea, se Eu acho que não tá muito ambienta. na mão dele, porque ele já deixou claro, pro jogador o ideal é ir pro clube novo, né? Lógico. Ele, ainda mais num caso desse, que ele, desde o início demonstrou o interesse em ir. O Flamengo teve a paciência, porque essa novela está rendendo quanto tempo? Meses, né? Já tem, desde que começou a temporada. E aí concretiza. Vai jogar 2 jogos. Assim, até o Bragantino. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos algumas informações importantes em relação ao que eles falaram aí sobre a questão do Botafogo, né? Acabou de sair aqui a matéria aqui no Coluna do Fla. É que o Bragantino cede e libera o Léo Ortiz antes da partida diante do Botafogo. O jogador é aguardado já no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Flamengo, tá bom? A gente não sabe se amanhã, né? Já que amanhã no caso hoje, já que hoje tem a final, né? Flamengo e Madureira, às 4 horas da tarde, para valer a primeira taça do ano pro Flamengo, tá bom? Eu creio que se ele tivesse se apresentar, ou vai ser no domingo ou na segunda-feira, tá bom? Mais provável na segunda-feira, já que o elenco folga no domingo e se representa na segunda-feira, tá certo? Aqui, primeira mão aqui, quem deu essa notícia também foram reportados, né? Quem trouxe em primeira mão foi o Vene Casagrande, jornalista Vene Casagrande do SBT e outros canais de esportivo, tá certo? Eu trouxe aqui a informação em primeira mão que o Bragantino cede e libera o Léo Ortiz antes da partida diante do Botafogo pela Libertadores, tá certo? E tá aguardado aí no Rio para fazer exames. Se for amanhã, a gente traz aqui a cobertura. Se não, creio que só segunda-feira mesmo, já que domingo o elenco folga, né?
E depois dessa taça aí, eu quero que o pessoal vá aproveitar tanto o Tite, como o pessoal vai querer aproveitar mais o domingo aí pra descansar, tá bom? Temos outras informações aqui também. Que a cirurgia do Gerson foi bem sucedida. Ele fez a cirurgia, no caso, passou na terça-feira, né? Ia ser na sexta-feira, só que foi pra terça-feira. A cirurgia do Gerson foi um procedimento com um ótimo sucesso. O jogador terá alta no domingo. E volta a programar para maio, tá bom? Volta a programar para maio, no caso. A gente tá em março, abril, maio, junho. Daqui a 3 meses ele volta. Mas tem a questão da readaptação, tem a questão de transição para o campo, tem a questão do recondicionamento físico. Bota mais um mês aí em cima, né? Lá para junho mesmo, ou seja, esses 6 primeiros meses aí, esse semestre aí, ele tá fora. Vai voltar lá para o meio do ano mesmo, para voltar em alto nível. E tem aquele certo período de recondicionamento físico, já que ele vai ficar um bom tempo aí parado, fazendo a recuperação depois dessa cirurgia, tá bom? Mas a gente deseja que ele toda a sorte do mundo, para que ele volte o mais rápido possível. E volta aí dar alegrias e reforçar o Flamengo, tá bom? Que esse ano vai ser um ano bem difícil, principalmente com essa Copa América. Essa palhaçada da CBF. Teve a cara de pau dizer que é assim mesmo, que a gente vai um elenco bom e se cuide, né? Eu achei cara de pau do presidente da CBF fazer um negócio desse. Nem vai parar o campeonato, nem vai adiar as partidas, ou botar um pouco mais pra frente. E quem vai ser mal prejudicado é o Flamengo, que tem mais jogadores na seleção, né? Tem os 4 uruguaios. Arrascaeta, De La Cruz, o Varela e o Matias Vinas, que vão para a seleção do Uruguai. Tem o Eric Pulgar, que vai para a seleção do Chile. Tem o Rossi, que está sendo destaque na mídia argentina, né? Com certeza vai ser convocado para a seleção da Argentina. Aí, no caso, aí já vai 6. Teve aí o Lucas agora convocado para a seleção brasileira, 7. E possivelmente daqui para lá, pelo destaque que o Pedro está fazendo, tanto o Pedro como o Léo Pereira, e agora com a vinda do Léo Ortiz, né? Pode ter até 9 jogadores aí convocados. E vai ser um grande prejuízo para o Flamengo, tá bom? Eu espero que daqui para lá ache o meu termo, resolva, ou o presidente do Flamengo, por meio jurídico, aí toma uma atitude aí para poder resolver isso. Porque senão, o grande prejudicado vai ser o Flamengo. São 9 rodadas sem os principais jogadores, viu? 3 × 9, 27. 27 pontos disputados. E vai fazer grande diferença lá na frente. Ou seja, ou vai agora ou já era, né? Tem que resolver isso aí o mais rápido possível, tá bom? Mas coloca nos comentários a opinião de vocês. Tivemos aqui uma postagem da FIFA, né? Exaltando o Flamengo. Tudo isso por causa do João Gomes, Paquetá, Vinícius Júnior, os crias do Flamengo aí que são de destaque na Europa. Vinícius Júnior arrebentando lá no Real Madrid. O Lucas Paquetá voando. E o João Gomes nem se fala, né? Arrebentando pelo time lá do Wolfsburg, né? Da Inglaterra. O oficial da Copa do Mundo da FIFA exalta a base dos 3 jogadores formados no Flamengo, chamados para defender a amarelinha, né? São eles João Gomes, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, que foram convocados agora para a seleção do Dorival Júnior, tá bom? Isso aí fortalece, enaltece, né? E faz com que tenha mais motivação para a base do Flamengo. Também temos aqui a possível escalação, né? Possível não, a escalação definitiva aqui para enfrentar o Madureira hoje às 4 horas da tarde, valendo aí o caneco da Taça Guanabara, tá certo? Goleiro Rossi, aí vai ter uma alteração aí na zaga, em vez do seu Léo Pereira, vai ter descanso, né? Vai poupar o jogador, vai entrar o Davi Luiz. Aí do outro lado vai ser o Fabrício Bruno, lateral direito é Varela, volante vai ter o Pulgar e o De La Cruz, espécie de volante, meio campo. Na lateral esquerda vamos ter o Ailton Lucas, que foi convocado para a seleção e vai ser poupado. Matias Vina, né? Aí na frente, construção, vai ser o Arrascaeta. Os pontas, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Everton Cebolinha foi poupado, tá certo? Que vai entrar o Bruno Henrique. E o Pedro. Lembrando que o Gabigol provavelmente ia jogar junto com o Bruno Henrique. Só que ele teve uma lesão de grau 1. Tanto ele como o Wesley. E vão desfalcar a partida, né? Ele e o Wesley tiveram a lesão de grau 1. Isso tudo porque eles estavam fazendo treinamento um pouco a mais do que os demais. O Gabigol estava fazendo treinamento de finalização e o Wesley estava fazendo treinamento de cruzamento, né? Para aperfeiçoar mais ainda essa questão que o Tite prioriza tanto, tá bom? E com isso eles foram detectados no exame pela manhã. Foram detectados microlesões nos seus músculos e músculos adutores, né? E está fora da partida diante do Madureira, tá bom? É uma pena que a gente queria que o Gabigol tivesse aí para passar essa final. Até para dar moral a ele, né? Para se recuperar a questão mental que ele está precisando bastante. Mas está de fora aí da partida, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante.
Créditos e direitos autorais SPN Brasil e SBT Sport. O link vai estar na descrição. Valeu. Yeah. Please don't